Aleluia, glória a Deus. Veni este vídeo é o seguimento do anterior, cujo título é Libertação. Jesus veio para nos libertar, não veio para nos condenar, veio para nos salvar. Jesus é o verdadeiro amigo que deu a sua vida por nós. E naquele tempo em que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, antes de morrer por nós, as pessoas não o compreendiam. Ele foi era carpinteiro e as pessoas pensavam que ele era um simples homem, mas ele era o Messias, o Salvador, que veio para nos libertar. Então, para que ele nos liberte, devemos permanecer na sua palavra. Para quê? Para aprendermos. Ele disse: vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Repetindo, o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo nos alivia, nos cura, nos liberta. Ele veio verdadeiramente para nos livrar da opressão do inimigo. Depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é como uma canga, por exemplo, em 2 bois. Podemos ter um boi menos sábio e outro boi mais sábio. Então o boi mais sábio é que já sabe fazer o rego, já sabe fazer essas coisas e, portanto, precisa do boi. O boi mais sábio precisa aliás, ao contrário, o boi menos sábio precisa do mais sábio. Então nós precisamos tomar o jugo sobre nós de Jesus, ou seja, aprender com ele, aprender a sua palavra, sermos seus discípulos, porque assim vamos conseguir servir melhor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Também ele quer que nós sejamos mansos. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Ora, Jesus morreu, ressuscitou e mandou o seu Santo Espírito, que o Pai lhe tinha prometido. Então, o seu Santo Espírito é como o Senhor Jesus, tal e qual. O Senhor Jesus disse: o Espírito Santo é o Espírito da verdade, vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado, vos guiará em toda a verdade, vos consolará, vos abençoará. E assim, podemos dizer o mesmo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo também nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Mas algumas pessoas não compreenderam isto e achavam, porque eram descendência de Abraão segundo a carne, que teriam privilégios sobre as outras pessoas. Então, Jesus explicou-lhes que a pessoa que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Aquilo que ele fez fica no subconsciente, e se ficar lá muito tempo, se for relativo a pessoas que ofenderam ou que ele não quer perdoar, isso vai fazer muito mal a ele, ao seu corpo, à sua alma.
Mas o Senhor Jesus Cristo quer nos libertar para sermos livres do diabo, livres das doenças, livres de uma forma de pensar errada que tínhamos antes de o receber como Salvador. O Senhor Jesus quer nos libertar e por isso devemos dizer: Jesus, eu te recebo como meu libertador. Eu recebo agora a tua libertação. Então a libertação, em princípio, é para nos libertar do diabo e também de coisas que aprendemos com os nossos pais, com a nossa família e que estão no subconsciente e que nos levam a agir sempre da mesma maneira, pensando que não podemos. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que posso fazer as coisas naquele que me fortalece. Ele quer nos fortalecer. Glória ao Senhor. Então, é nele que nós devemos confiar. Então, quando a pessoa é libertada, isso é porque envolveu da nossa parte, da nossa vontade, o mesmo que o Senhor Jesus Cristo disse ao Nicodemos. O Nicodemos diz: mestre, tu deves ter vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, que sabia o que é que ele pensava, ele tinha ido de ter com Jesus de noite, porque se soubessem que ele estava a querer chegar-se a Jesus, ele era expulso da sinagoga e ia sofrer consequências, não é? Porque Jesus não era considerado um Messias, era considerado um mentiroso, um falso Messias. As pessoas não compreenderam e o próprio diabo as pessoas a agirem assim. Mas Jesus era aquele que veio cumprir as profecias da Bíblia, cerca dele. São muitas. Então, como as pessoas dizem, não, nós não precisamos de ser livres, porque nós já estamos livres, nós temos a lei, nós somos filhos de Abraão, nós somos circuncidados, então nós estamos bem. Mas não estavam a ser enganados pelo inimigo. Mas Jesus explicou-lhes que deviam confiar nele, porque o inimigo, Satanás, não é de confiança. Ele enganou a Eva e o Adão e fez que toda a sua geração caísse. Então, Jesus disse que o diabo é mentiroso. O diabo engana as pessoas desde o princípio. O diabo é mentiroso, é homicida. Ele faz que as pessoas matem umas às outras. Por exemplo, o Caim matou o Abel. Pensava que aquilo era normal, mas não era. Porque Deus quer que amemos uns aos outros. Já o Abel era uma pessoa honesta, tinha ouvido o pai explicar-lhe o que é que tinha acontecido, como Deus lhe deu aquelas vestes de animais inocentes que simbolizavam o Senhor Jesus Cristo. E o Abel era uma pessoa que não devia ser, é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas precisam de saber que o diabo não é de confiança, é mentiroso. Tudo o que ele diz é mentira, portanto temos de ter cuidado. Ele queria enganar o Senhor Jesus Cristo. Depois do Senhor Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista, o Senhor Espírito Santo mandou-o ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o diabo põe à prova as pessoas para que Deus veja se elas são de confiança, se elas querem segui-lo de verdade. E o Senhor Jesus manifestou que queria verdadeiramente seguir a Deus. E ele nunca se deixou cair nas mentiras do diabo. E por isso ele venceu, na sua boca não foi achado engano, ele tornou-se um homem perfeito. Ele que era Deus, o Filho eterno de Deus, ele manteve-se e mostrou que era assim mesmo, que ele era o Salvador, depois morreu por nós, mostrando o seu amor e demonstrando saber porque é que ele veio ao planeta Terra. Portanto, com 33 anos e meio,
Ele deu a sua vida por nós. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Ele é que a dou de livre vontade para vos salvar. O João Batista até disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro inocente. Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo, pode perdoar as pessoas, que ele é agradável ao Pai 100%. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos confiar em Jesus. Ele é o nosso verdadeiro e perfeito amigo. Aleluia. Então, Jesus é maravilhoso. Podemos confiar nele. Há mais de 2000 anos que ele saiu daqui do planeta Terra. Ele mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo continuou a abençoar os seus apóstolos e as pessoas que acreditavam nele. E o Senhor Jesus confiava tanto no Espírito Santo que disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. E vocês vão fazer, eu enviarei, disse o Senhor Jesus, o Espírito Santo, etc. E vocês vão fazer obras até maiores do que eu fiz. Porquê? Porque eu vou para o Pai. E como ele ia para o Pai, ficava a interceder por nós, e o Espírito Santo, ficando connosco, ia nos usar como usou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus só pôde usá-lo durante 33 anos e meio. Agora somos nós, que já temos mais idade que isso, alguns, e queremos servi-lo, como o Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Os anjos de Deus são espíritos ministradores para servir a favor dos que há de herdar a salvação. Estão atentos ao facto de nós levarmos o Evangelho, fazermos tudo o que Jesus mandou. Então, já no Velho Testamento, os servos de Deus, Moisés, que era profeta, e os outros profetas, sabiam que Deus os amava. Sabiam que Deus, através da sua criação, estava a manifestar o seu amor. Tudo fez perfeito, tudo fez bem, fez o corpo humano. Se nós virmos bem, todas as medidas do corpo humano são as úteis, necessárias. Portanto, Deus quer que nós saibamos, aprendamos, que Deus nos ama, e nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para nos salvar. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então podemos dizer o mesmo do Senhor Jesus Cristo, que é necessário que aquele que se aproxima do Senhor Jesus Cristo crê que Ele existe, que Ele ressuscitou, que Ele é o nosso amigo e que nos vai libertar. É necessário que nos aproximemos dele com fé, né? É necessário, como diz em Hebreus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou aproxima do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A pessoa que crê que tem 1000 euros no banco pode ir à vontade de tirar até essa quantia. Ora, o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é só 1000 euros, é tudo. Por isso, quando a pessoa recebe dinheiro, deve dizer: Pai, entrega este dinheiro a ti e orienta-me agora para que eu gaste da maneira que te agrada. E o Senhor vai nos abençoar porque confiamos nele. Confiamos com o quê? Com palavras. As palavras manifestam a nossa fé. O São Pedro, o Senhor Jesus, ele pediu ao Senhor Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: então vem. E debaixo da energia daquela palavra do Senhor Jesus, o São Pedro andou sobre as águas, como Jesus vinha a andar. Mas depois duvidou e foi para o fundo. Não devemos duvidar, ele devia ter dito: eu creio, Jesus, que vou conseguir. Mas não, ele duvidou, quer dizer, ele confiou mais
no poder das ondas e do vento do que no Senhor Jesus. E nós devemos fazer o contrário, confiar mais em Jesus, na sua palavra, do que no poder do vento, no poder, sei lá, de uma doença, sintomas da enfermidade. Quando nós dizemos, Pai, eu creio em Ti, não no que o meu corpo me está a dizer, Deus vai nos curar, vai nos libertar. Se eu disser, Pai, eu creio que Tu já me deste todas as bênçãos espirituais, estão nos lugares celestiais em Cristo, então eu acredito que estou curado, próspero, abençoado. Isso manifesta fé. Isso a pessoa tem que ter cuidado quando semeamos palavras que não sejam negativas, pensamentos também que não sejam negativos. É isso que o Senhor quer. Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Como um pai gosta de ver o seu filho pequenino, começa a querer andar, depois cai, depois levanta-se, e o pai fica contente, porque esse é o sistema, é o processo para que ele venha a andar em pé como um ser humano. Glória a Deus. Então, nós estamos a ver que o nosso Deus é maravilhoso, mas Ele gosta e quer que nós sejamos santos, como Ele é santo, que procedamos como Ele procederia em nosso lugar. Jesus é verdadeiramente poderoso para nos ajudar. Ele que disse, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, Ele mesmo prometeu que estaria connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Portanto, a questão do jejum tem que ser orientada pelo Senhor Espírito Santo. Mas há um jejum que verdadeiramente agrada a Deus. Ele escolheu o jejum que quer que nós façamos. Então, Ele não quer que sejamos ímpios, mas pessoas amorosas, como Ele foi, imitar o Senhor Jesus. Ele não quer que nós prendamos as pessoas com palavras, como há certas coisas que dizem, tu estás-me a tratar assim, não me amas, agora vou-te tratar com o tratamento do silêncio. E a mulher fica ali, em vez de perdoar e orar pelo marido, fica chateada. E Jesus veio precisamente para libertar os oprimidos. É isso que Ele quer, que nós também libertemos as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, oprimidas com doenças, oprimidas com mentiras, com pensamentos que não posso. Quando o Senhor Jesus disse, podemos todas as coisas, nele, Ele é que nos fortalece, o Espírito Santo é que nos fortalece. Portanto, não devemos oprimir as pessoas. Há outros que andam sempre a apontar o dedo. Às vezes é mulher para o marido, ou o marido para a esposa. Aponta o dedo. Tu devias ter feito isto, devias ter feito aquilo, devias ter feito aquele outro, como se fosse Deus. Ou a mulher para o marido, ou o marido para a esposa. Ou mesmo para os filhos. Então, são uma espécie de pessoas narcisistas, a sua cabeça não funciona bem porque não está cheia da palavra de Deus. Temos de ter cuidado, porque não agrada a Deus uma maneira de viver que não é semelhante àquela que o Senhor Jesus viveu e que vem descrita pelos seus apóstolos e pelos seus profetas, etc. Também o Senhor é um jejum, não, custa um bocado, mas devemos também repartir com as pessoas. É claro que o governo é que deve ajudar e já está ajudando. Vamos orar pelos governantes, Pai, entregamos os governantes nas tuas mãos para que saibam ajudar os famintos. E também recolhas em casa os pobres abandonados. Como o caso daquele homem, o rico e o Lázaro. O Lázaro estava pobre, abandonado. E naquele tempo era diferente, quer dizer, as pessoas eram pequenos grupos de pessoas, aldeias, e pequenos grupos, as pessoas conheciam-se uns aos outros. E então a pessoa naquele tempo ficava nua, não tinha trabalho, não tinha segurança social. E então o Senhor aconselhava naquele tempo, e hoje também na medida do possível, a que acolhamos as pessoas em casa e que os cobramos, ou seja, que lhe demos roupa,
atualmente, mesmo que demos roupa, as pessoas não querem. Então, o que o Senhor deseja é que nós sejamos amorosos uns para com os outros, e é isso que é uma espécie de jejum. O jejum é uma coisa que o corpo não gosta, né? Mas se Deus orientar a pessoa a fazer jejum, ele deve fazer. No caso do Senhor Jesus, teve 40 dias sem comer, né? Então, o Senhor quer que verdadeiramente ajudemos uns aos outros na medida do possível. Graças a Deus, e o governo, como eu disse, já está a ajudar muita gente. Então, quando nós fazemos isso, Deus manda a sua luz, Deus ensina-nos a semear boas obras. Deus, Ele está vendo, Ele conhece o número dos cabelos da nossa cabeça, Ele cuida dos passarinhos. Tudo o que acontece é por sua permissão. Mesmo quando há problemas com o diabo, o sangue de Jesus vence na cruz, é por permissão de Deus. E Deus vai usar isso, ou nós também podemos usar isso para o nosso bem. Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, quando nós fazemos assim esta espécie de jejum, coisas que não gostamos muito, exigem de nós fazer ao contrário do que desejamos, o Senhor põe a sua glória sobre nós. O Senhor põe a sua glória atrás de nós e à frente de nós. Glória ao Senhor. E o Senhor vai usar os seus anjos e tudo que no céu temos à nossa disposição. Glória ao Senhor. Então nós clamamos a Deus e o Senhor, o que é que faz? Responde-nos. Porque nós estamos a fazer a vontade dele, Deus também vai fazer a nossa. Até podemos gritar, às vezes a pessoa está aflita, mas não é como alguns fazem, ir dizer, se Deus existisse, não havia isto, não havia aquilo, mas não sabem que o Adão é que foi o causador disto tudo. Deus entregou a terra aos homens e ele vendeu ao inimigo. Portanto, é o que já dissemos, se realmente nós não estendermos o dedo, não falarmos injustamente, a palavra de Deus diz que devemos falar, as palavras que nós dissermos devem ser para edificação e não para destruição, como Jesus veio para salvar e não para condenar. Ora, se a pessoa vê uma coisa, por exemplo, num lar, o marido vê uma chave fora do lugar, vai e mete no lugar, escusa de estar a estender o dedo contra a esposa. E o mesmo a esposa também deve fazer. É claro que não é só uma chave, dá muita coisa, mas a pessoa deve estar disposta a fazer aquilo que for necessário, sem falar. Para que é que vai criticar? Não adianta nada. Está a perder tempo e vamos ter que dar contas do tempo também, não é? Glória a Deus. Então, o jejum que Deus escolhe é vivermos em amor, não andar a apontar os dedos. É fazer ao contrário do que nos apetece. A mulher, no caso do lar, deixa uma coisa fora do lugar e o marido vai coloca no lugar. Amém. Glória a Deus. E devemos então, já que somos servos de Deus, pedir a Deus pelos seus servos. No tempo em que as palavras foram escritas havia grande perseguição, Jesus não era aceito como o Messias, mas passados mais de 2000 anos, e a partir daí, tudo melhorou para a igreja e até mesmo para os governantes, e havia muita escravatura. Atualmente as pessoas têm direitos, né? E temos que pedir também por essas pessoas que se tornaram violentas, às vezes com má intenção, de políticos que lhe pagaram para ser contra outros políticos, etc. Então devemos pedir a Deus pela igreja, por todo o mundo, para que Deus os ajude, para que não sejam perseguidos e para também aqueles que estão a persegui-los. Até hoje também há perseguição em alguns países. Pedir que essas pessoas que perseguem também se convertam, porque São Paulo perseguia a igreja, chamava-lhe seita
Mas quando o Senhor Jesus lhe apareceu, e atualmente o Senhor Jesus tem aparecido a muitas pessoas, judeus e de outros países, então Jesus apareceu, ele chamava-se Saulo, passou a ser Paulo, foi cheio do Espírito Santo, escreveu quase todo o Novo Testamento. Então nós devemos orar uns pelos outros, orar sem cessar, orar pelos nossos filhos. Quando oramos em línguas estamos a orar que nós não sabemos o futuro, mas o Senhor sabe. E o Senhor está a inspirar-nos, por exemplo, a orar pelos filhos que também viajam, a esposa, está nos trabalhos, etc. Em línguas o Senhor sabe e está a fazer que nós oremos acerca disso. E também devemos pedir então aos governantes para que sejam pessoas honestas, que julguem como deve ser e que não sejam dissolutos, ou seja, não sejam pessoas desorganizadas, pessoas que não querem cumprir as leis, pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que só procuram fazer o mal e como dissemos há bocado, estender o dedo e fazer leis que só os servem a eles, sei lá, com maiores ordenados, em vez de procurarem a igualdade, não o fazem. Isto são pessoas que não têm fé, ou seja, que não têm a palavra de Deus, não conhecem a palavra, as doutrinas do Senhor Jesus. E devemos pedir para que Deus também nos confirme, nós e toda a igreja, os pregadores, que o Senhor nos confirme e nos guarde do maligno. O maligno procura sempre fazer mal, mas nós também podemos pedir: Pai, não permitas que o diabo me tente nesta situação. Eu creio na tua palavra, eu estou curado, sou próspero, e está a semear então boas palavras, e isso vai ser bom para ele, para a família e para todos aqueles que o ouvirem. Então, já sabemos que há pessoas que estão enganadas, que não nasceram de novo, e os governantes também, mas se Deus permitiu que eles lá estivessem, é porque Ele tem um alvo, e talvez devido aos pecados do povo, aqueles que elegem um partido deviam ter elegido outro. Então nós devemos verdadeiramente orar por eles e juntarmos-nos uns com os outros, porque já temos dito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, habita no nosso coração, no coração dos seus filhos, no seu espírito, alma e corpo. E Deus, quando nós nos reunimos, é claro que uns têm mais coisas para dizer, outros menos, mas todos temos o Espírito de Deus em nós e devemos então respeitar-nos. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então devemos respeitar uns aos outros nas reuniões, continuar a viver em amor. É isso que Deus diz. E mesmo no passado as pessoas também faziam isso. Israel, quando pecava, tinha problemas, né? E eles procuravam as soluções necessárias, né? Quando há o problema, devemos dizer qual é o problema e depois escrever por iniciais, depois perguntar quais são os vários problemas, quais as melhores soluções. E com certeza Deus vai nos mostrar a solução melhor para que agrademos a Deus e às pessoas, que demos bom testemunho para com os que estão de fora da igreja. Então, e afastarmos-nos, quer dizer, quando nos reunimos, afastamos-nos dos ímpios. Sempre há pessoas que ainda são ímpias, precisam ser salvas, precisam de receber Jesus como Salvador. E devemos então afastar-nos daqueles que às vezes dizem de ser irmãos, são devassos, avarentos, não são verdadeiramente pessoas que nasceram de novo. Nos trabalhos não podemos afastar-nos, mas na relação social devemos ter mais comunhão com os filhos de Deus, orar uns pelos outros. E também devemos ler a palavra do Senhor
nas reuniões, não pouco tempo, mas até muito tempo, né? Por exemplo, se o dia tem 24 horas, temos 8 horas para dormir, ainda ficamos com 16, né? Nós tivermos uma reunião de 1 hora e depois outra hora, e no tempo que virmos que é necessário, né? Portanto, 24 horas, metade são 12, e metade de 12 são 6. Há reuniões muito longas, com 6 horas seguidas, né? Mas tudo isso é para que a pessoa tenha mais fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, e portanto não devemos desanimar, mas ouvir a palavra de Deus, né? Glória ao Senhor, Ele é bom para nós. Então, temos as reuniões e devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Se a pessoa não receber Jesus, ela vai estar muito mal, né? E então, o melhor é nós levarmos-lhe o Evangelho, como me aconteceu a mim também. Alguém me pregou o Evangelho. Eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E a partir daí Deus me abençoou. Estive desempregado 4 meses e depois fui ganhar 4 vezes mais, mas só depois de ter dito essas palavras. Jesus, eu te recebo como meu rei. É claro, com a ajuda dos outros que já sabiam o caminho do Senhor. Então nós devemos estar prontos para servir a Deus e devemos orar ao Senhor, porque Deus ouve as nossas orações. Não é preciso estarmos sempre a pedir, basta citar a palavra, orar em línguas. Embora o inimigo fique aflito, não percebe o que nós dizemos, mas nós sabemos que não queremos agradar ao inimigo, queremos agradar ao nosso Pai Celestial. E devemos bendizer a Deus, porque Deus é eterno, Deus nunca morre, Deus é imanente na sua criação, é transcendente, está fora da criação, é eterno, é omnisciente, sabe todas as coisas, omnipresente, está presente onde Ele quer. Devemos então bendizer as obras que o Senhor fez, o seu nome glorioso, como os judeus foram tirados da escravatura, faziam tijolos e trabalhavam muito e não tinham direitos nenhuns, né? E o faraó brincava com eles: vocês querem assim adorar a Deus, agora vão ter que fazer o mesmo trabalho, o mesmo número de tijolos, e vão ter que arranjar a palha. Ele era mau, o rei lá do Egito daquele tempo, em que Moisés foi e libertou-os pela graça de Deus. Então o Senhor estava a ver tudo isso, né? Ele queria libertar o seu povo, e apareceu Moisés e disse: vai lá e traz o povo. Portanto, o Senhor é um Deus vivo, embora nós não possamos vê-lo com os 5 sentidos, mas temos mais sentidos. Por exemplo, o coração trabalha sozinho, não são os 5 sentidos que fazem o coração trabalhar, não é? E de outras coisas também. Então, o Senhor é um Deus vivo. Ele criou o céu e o céu dos céus, criou todo o exército relativo ao céu. Ele criou a terra e tudo quanto há nela, criou os mares e tudo quanto há neles. E o Senhor guarda com vida a todos. É o Senhor que mantém a vida no planeta Terra. Se Ele retirasse a sua graça, as suas bênçãos, então... Mas o que acontece é que o Senhor está a formar a sua igreja, e eu creio que é assim: enquanto não entrar a última pessoa que Deus já determinou que vai pertencer à sua igreja, Jesus não vem. Então temos que orar a Deus para nos dar, e ler a palavra, nos dar a sabedoria de fazer que as pessoas recebam Jesus e contar com o Espírito Santo, que é Ele mesmo que nós falemos a uma pessoa e ela não, parece que não ouviu muito bem,
ou que ficou zangada, o Espírito Santo vai continuar a falar-lhe. Mas se nós não lhe falarmos, aí nós é que estamos mal. Então nós vamos ter que dizer a Deus porque é que não falamos. E o Senhor diz que aquele comigo não junta, espalha. Então, como nós não queremos espalhar as pessoas, mas queremos juntá-las com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus e o Espírito Santo vão fazer a parte dele. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, é isso. Vamos orando a Deus uns pelos outros. Vamos pregando o Evangelho. Glória ao Senhor. Foi o Senhor que nos deu o seu bom Espírito. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, recebemos também o Espírito Santo. E fomos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo é como um rio que corre sem parar. E o Senhor Espírito Santo estamos batizados nele, ele é como uma armadura que está à nossa volta, capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da verdade, o cinto da justiça. Nós não temos que lutar contra as pessoas, mas lutar contra os inimigos que querem enganar as pessoas. E nós sabemos e queremos, porque a palavra, como há bocado dissemos, é necessário que aquele que se aproxima do Senhor Jesus Cristo creia que Ele morreu, ressuscitou e está no céu, interessante por nós. E que creiamos que é o Espírito Santo que faz a parte dele. Nós sozinhos não podemos fazer nada, dependemos do Espírito Santo, assim como os discípulos dependiam do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo alimentou as multidões, ressuscitou os mortos. O Senhor Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então vamos orando, vamos vencendo, cada vez vamos tendo mais fé, porque precisamos de ficar, como o Senhor Jesus disse, em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei convosco e vós comigo. Portanto, temos de estar em comunhão, como o Senhor Jesus deseja, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo desejam, porque este planeta foi comprado pelo sangue do seu Filho amado, o Filho amado de Deus. Aleluia. Nós precisamos de ficar firmes no Senhor Jesus, imitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aconteceu no passado, como nós tínhamos vindo a dizer, que o povo de Israel, descendentes de Abraão, se rebelavam, se afastavam de Deus, ficavam teimosos, não queriam fazer a vontade de Deus, revoltavam-se, lançavam a sua lei para trás das costas, seguiam outras ideias, outras pessoas, começaram a matar os profetas e protestavam, faziam manifestações, etc. Suponho que era assim. Assim, o povo de Israel fez abominações, não, coisas que aborreciam a Deus, né? E Deus permitiu que os adversários os vencessem. Eles ficavam angustiados, oprimidos, então clamavam a Deus, e Deus ouvia-os. Deus está sempre pronto a perdoar, e pronto, eles entregavam também sacrifícios de animais, simbolizavam o Senhor Jesus, como o São João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, liberta as pessoas. O Senhor teve misericórdia. Então o que é que ele enviou? Enviou libertadores, por exemplo, Sansão. Sansão era um juiz de Israel e, embora tivesse coisas negativas, Deus tinha dito ao seu pai e à sua mãe que ele tinha que ter certas condições e muitas vezes ele não cumpriu isso. Mas no livro de Juízes vemos que Deus enviou libertadores e deram vitória ao povo de Israel, Judá e etc.
Portanto, nós devemos confiar no nosso Deus. Então, Deus sempre está vendo, como eu disse, sabe o número dos cabelos da nossa cabeça. Ele está a analisar todas as coisas. E o Senhor olha lá desde os céus para a terra, contempla a terra. E Ele ouve os gemidos dos presos. Ele quer soltar os sentenciados à morte. E para quê? Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, o seu louvor em Jerusalém. Porque o nome do Senhor é aquele que libertou, que usou o Senhor Jesus para pregar o Evangelho, e Ele disse que veio para nos livrar. Ele não veio para nos condenar, veio para nos soltar. O pecado prende a pessoa e temos de ter cuidado, ir a Jesus, recebê-lo como Salvador, pedir-lhe perdão, pedir que nos ajude a perdoar as pessoas com quem lidamos. O Senhor Jesus disse: tomai a vossa cruz e segui-me. Tomar a cruz é realmente perdoar as pessoas e ajudá-los a receberem Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Então, devemos fazer sempre o que o Senhor Jesus nos ensina. Ele é o nosso libertador, é o nosso Salvador. E para que isso seja real, para que Ele nos ajude, não devemos ser insensatos, devemos ter juízo, ou seja, devemos discernir entre o bem e o mal e devemos seguir o bem. Porque nesse caso Deus vai nos abençoar. Devemos entender então qual é a vontade do nosso Pai Celestial. Isso acontece, entenderemos mais quando lemos a sua palavra como um advogado que tem que conhecer as leis do seu país e até as leis internacionais dos países, e por isso não devemos embriagar-nos com coisas que não são de Deus, com programas que não agradam a Deus, coisas que nos levam a contender uns com os outros, conversas. O Senhor Jesus disse: não vos oponhais ao mal. Se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. Ou seja, devemos ser mansos e humildes de coração. Não devemos seguir coisas. Um diz uma palavra ruim, o outro fica enervado, diz outra palavra ruim, e depois não se entendem, e o inimigo fica a rir-se disso tudo, não é? Então, não devemos fazer isso. Mas devemos encher-nos do Espírito, ou seja, devemos imitar o Espírito Santo. E ao lermos a sua palavra, nós vamos ver o que é que ele deseja. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo atualmente, e ele está sempre a trabalhar em comunhão com o Pai e com o Filho. Então, para que nós verdadeiramente nos enchamos do Espírito Santo, nós estamos nesse rio, estamos submersos, somos, como há bocado dissemos, o Espírito Santo é como uma armadura à nossa volta. E também o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Já dá ordem aos seus anjos para nos ajudarem, como foi com o Senhor Jesus. O inimigo citava versículos fora do contexto e queria enganar o Senhor Jesus, mas não conseguiu. Glória a Deus. Porque Jesus conhecia as Escrituras. Ele aprendia com 12 anos com os mestres lá em Jerusalém, etc. Então, o que nós devemos fazer é cantar louvores ao Senhor quando nos reunimos na igreja ou nas casas. Devemos louvar o Senhor. É isso que agrada ao Espírito Santo. Fazendo isso, estamos a alegrá-lo a Ele e estamos a encher-nos dele.
encher-se dele é saber o que ele manda. Devemos obedecer ao Espírito Santo 100%. Não é só 50% ou 25%, não. Então, uma coisa que agrada e que leva a pessoa a encher-se do Espírito Santo é dar graças por tudo, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e que são chamados por seu decreto, são pessoas que Deus já escolheu, já glorificou, já justificou, etc. Devemos dar graças por tudo. E devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus. É o que o Senhor Jesus diz. Tomai a vossa cruz, perdoai uns aos outros. Portanto, agrada aquilo que a gente tem vindo a dizer acerca dos maridos, das mulheres, pôr as coisas no lugar que o outro cônjuge não conseguiu pôr, fazer o que o outro cônjuge não conseguiu, ajudar, tratar com palavras de carinho, de amor, elogiar a esposa, no caso do marido, ou no caso da esposa, elogiar também o seu marido. Portanto, Deus ama-nos e quer que nós vivamos assim. Não devemos temer, porque Deus está atento ao que nós precisamos. Glória ao Senhor. Então, é assim. Então, o Senhor nos ama e o Senhor faz coisas fantásticas. O Senhor usou no tempo dos juízes aqueles libertadores, porque Jesus veio para nos libertar do pecado. O pecado gera a morte e as pessoas andam aflitas porque não obedecem a Deus. Mas o Senhor faz coisas fantásticas. E Ele, por amor do seu povo no passado, e para que Jesus viesse e nascesse da Santa Maria, o Senhor fez coisas fantásticas que o povo não esperava. O povo estava aflito e o Senhor chamava homens que nem sequer o conheciam para lhe obedecerem. Mesmo que não conhecessem a Deus, Deus determinou usá-los e era isso que fez no passado. Portanto, para mostrar que não há outro Deus além do Pai Celestial, que mandou o Senhor Jesus. E o Senhor unge homens ilustres do passado, usou para ajudar o povo de Israel. Porquê? Porque o Senhor é bom. O povo deve saber que desde o nascer do sol até o pôr do sol não há nenhum Deus, é Ele que fez isso funcionar, que faz que a lua ande à volta da terra, é Ele que mantém tudo isto, que abençoou o Moisés, o Josué. É Deus que forma a luz dentro de cada um dos seus filhos para que possam compreender. E muitas vezes, como neste caso que eu estou a citar, Deus pôs luz, iluminou, despertou o espírito desta pessoa que foi usada por Ele no passado. E Deus faz a paz, Deus quer que as pessoas estejam em paz. E o Senhor também queria o mal, para que as pessoas vejam que pecaram e que devem arrepender-se. É o Senhor que faz todas estas coisas para o nosso bem. Os céus, as nuvens mandam água, e isso é justo, e Deus faz isso porque Ele é justo. E o Senhor abre o coração das pessoas, o Espírito Santo convence-as a receber Jesus. O Senhor usa, neste caso usou este homem para ajudar a Israel.
para que houvesse justiça e para que eles não deixassem o Senhor. E é o Senhor que faz todas estas coisas. Então, o Senhor nos ama e quer continuar a abençoar-nos. O Senhor quer que nós pensemos como Ele, falemos como Ele e pratiquemos obras boas como Ele pratica. Mas alguns vão sofrer porquê? Porque tentam contender com o seu Criador. Né? Se Deus existisse, já há bocado falei nisso, não havia morte de crianças, não havia injustiças. Mas o facto é que isso já explicámos, vem tudo do Adão. Deus deu a terra ao homem e ele entregou ao diabo. O sangue de Jesus vence na cruz. Entregou porque foi enganado, não é? Mas isso Deus tinha planeado todas as coisas. E depois deu a Adão e Eva peles de animais inocentes que simbolizavam o Senhor Jesus Cristo. Mas alguns brincam com a criação de Deus, não respeitam os pais, não respeitam as mulheres grávidas, mas o Senhor vê todas essas coisas. E muitos pais que estão a sofrer com os seus filhos é porque eles também não respeitaram os seus pais. Mas o Senhor está pronto para nos responder, para que quando lemos a sua palavra possamos compreendê-la. O Senhor é maravilhoso, portanto devemos confiar no nosso Deus, respeitarmos uns aos outros, como a lei de Deus, 10 mandamentos também dizem. Glória ao Senhor, amém. Então, o Senhor, Espírito Santo, está conosco, vai nos inspirar, ajudar a falar em línguas e a interpretar, etc. E porquê? Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é que fizeram a terra. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus criou o homem, o Adão. E ele fez o Adão com as suas mãos. Ele tirou da terra os elementos para formar o corpo do Adão. Ele estendeu os céus com nuvens, etc. Ele formou todos os seus exércitos. Ele dá ordens a tudo porque ele conhece as leis que ele criou. Há as leis da água, as leis dos animais, as leis das árvores. O Senhor Jesus deu ordem à figueira para secar e ela secou. O Senhor diz: tu creres e não duvidares, diz a um monte qualquer um problema, sai daqui, vai para o outro lado, e é isso que vai acontecer. Portanto, o que o Senhor quer é o nosso bem, quer nos ensinar para a glória do seu santo nome. Amém, aleluia. Então, nós estamos a ver que Deus alegra-se quando nós semeamos o bem, boas palavras, não nos opomos ao mal, mas perdoamos, tomamos a nossa cruz, seguimos o Senhor Jesus e também que vamos e preguemos o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Porque a palavra de Deus é fiel, quer dizer, os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem ou para mandarem escrever as palavras que vinham de Deus, como o São Pedro e outros. Então, nós vamos pregar isso, que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus foi escrita, por exemplo, por 40 homens que não se conheciam, em diversos locais do planeta Terra, e todos eles não se contradizem.
mas concordam no facto de que Deus havia de mandar o Senhor Jesus Cristo. Já em Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher feriria a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. E isso já aconteceu e agora continua a acontecer aquilo que a Bíblia diz. Segundo o livro de Daniel, as coisas cumpriram-se, as profecias, exatamente no tempo próprio, no tempo histórico, e o Senhor continua a abençoar o seu povo. E devemos pregar as coisas boas e proveitosas, e o proveitoso é mostrar à pessoa que ele precisa de confiar na palavra de Deus. Então, vimos que a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus nos limpa. O Senhor Jesus disse ao Nicodemos que é necessário que nasças da água e do Espírito. E a palavra de Deus é água, o Espírito é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus apareceu ao João e deu-lhe uma mensagem. E o João viu uma grande multidão e não sabia quem era. E o ancião disse-lhe que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, se não fosse Jesus ter morrido por nós, nós não poderíamos ser lavados pela palavra, não tínhamos direitos nenhuns. E só vamos ter a vitória sobre o mal porque Jesus morreu por nós. E aqueles que chegarem ao céu nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então vamos dizer que a palavra de Deus é fiel. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. As portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, é o que tem acontecido. A igreja tem vencido, tem queimado casas cheias de Bíblias, mas temos muitas traduções da Bíblia. Isso é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos fazer o que Ele manda, devemos, os casais, o marido e a esposa, darem-se bem uns com os outros, respeitarem-se, amarem-se. Porque o Senhor é que criou todas as coisas e também nos criou a nós, Ele sabe. Aliás, Deus nos fez de maneira a que só sejamos felizes com Ele. E nós estamos aqui por acaso, viemos porque Deus determinou, vinha estudando os nossos antepassados e verificou que nós haveríamos de ser pessoas que Ele podia utilizar. E o Senhor levantou homens fantásticos, como há bocado estamos a dizer. O rei Ciro ajudou muito o povo de Israel e outros homens, o Artaxerxes, homens que eram políticos, mas que tinham fé em Deus. Portanto, nós somos como o filho pródigo, estávamos perdidos, mas o Senhor nos salvou. E foi porque, como o filho pródigo, pensámos, estou aqui nesta miséria, não tenho comida, não tenho roupa, isto no mundo espiritual, não é? E então viemos para Jesus, recebemos-lo como Salvador e verdadeiramente Ele nos salvou. Passaram-se os anos e cada vez nós temos mais fé. Temos cada vez mais fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e nós estamos a aproximar-nos dele, estamos a buscá-lo todo o nosso coração,
É necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé que Ele existe, tenham fé que Ele nos vai ajudar e que tudo o que fazemos Ele não fica a dever nada a ninguém. Então, e devemos também reunir-nos, sabendo que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas vive dentro dos seus filhos, e os seus filhos, quando querem, reúnem-se, falam uns com os outros, leem a palavra de Deus, ouvem aqueles irmãos que já prepararam as mensagens. E devemos então orar uns pelos outros, porque Jesus é isso que Ele quer, não é? E o jejum que o Senhor deseja é que soltemos as ligaduras da impiedade, desfaçamos as ataduras do jugo. Pessoas querem manter o seu jugo, querem mandar nos outros, mas nós devemos seguir a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Devemos ajudar também as pessoas, amar, ajudar os que têm menos, para que haja igualdade, e são os políticos que devem também trabalharem nesse sentido. Devemos orar pelos políticos do nosso país, para que eles façam que haja paz para a Igreja, castiga os que fazem o mal e elogia os que fazem o bem. Glória ao Senhor. O Senhor quer que cada um tome a sua posição, né? Portanto, o único que nos pode libertar é Jesus, porque Ele venceu o pecado, venceu a morte, Ele venceu o diabo, venceu tudo, apresentou o diabo diante dos anjos de Deus como vencido. E, então, nós temos é que vencer com Ele. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos orar para que as pessoas que venham ouvir este vídeo se convertam e digam: Jesus, eu te recebo como meu rei. Vamos orar um bocadinho em línguas e depois vamos terminar orando em português. Shikarabarabara shuriabada matikoromonokoshata. Vamos dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deus os abençoe eternamente. Aleluia.